Olá, hoje nós vamos falar sobre um livro que é considerado um clássico da literatura mundial e também da literatura de ficção científica. Trata-se de Eu, Robô, do escritor Isaac Asimov. Depois da vinheta a gente conversa. Até já. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal do Escritor Cínico e o vlog é o Vivo Livros. Dentro daquele projeto de nós falarmos toda sexta-feira ou sempre que puder, como eu gosto sempre de sublinhar, sobre um livro da literatura mundial ou da literatura brasileira, que seja clássico, nós trouxemos como eu já falei na vinheta, o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Antes de começar a falar do livro, vamos conversar sobre o Isaac Asimov. Isaac Asimov nasce na Rússia, que na verdade já havia se transformado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque a Revolução Russa, que implantou o socialismo, aconteceu em 2017. Sua família migra para os Estados Unidos e aí ele começa a desenvolver em solo americano o seu potencial como cientista inicialmente, porque ele foi um bioquímico, e depois como escritor. Isaac Asimov foi um cientista que gostava não somente de experimentar e descobrir coisas, mas também de escrever muito. Tanto que teve uma época que ele se dedicou a escrever histórias de ficção científica, tanto livro como romance, como teve uma época que ele quis escrever livros de não ficção voltado para artigos científicos mesmo. E aí ele parou um pouco de fazer essa parte. A sua primeira história sobre o robô, ele vai lançar em 1939. E o nome dessa história é Robin. Mas ele ficou conhecido como escritor de ficção científica quando ele lança a trilogia Fundação, que fez um enorme sucesso. Isaac Asimov viveu até 1992 e ele falece em Nova York. Ele foi considerado um dos grandes escritores juntamente com Arthur Clarke e entre outros. E assim é considerado o pai da ficção científica voltado para robótica, para falar dos robôs. Mas agora vamos falar sobre o livro Eu, Robô. Para se entender esse livro, a gente tem que ler realmente a introdução, que já começa com um personagem que nós não sabemos quem é o narrador, certamente, que vai entrevistar a grande cientista Susan Calvin. Segundo a pesquisa que ele vai falar para o leitor, ela nasce em 1982. E quando ele vai fazer essa entrevista com ela para publicar um artigo no jornal do Sistema Solar, jornal intergaláctico, e ela já está com 75 anos, perto de se aposentar das indústrias robóticas. E ela é uma pessoa, segundo reza a lenda, que não tem emoções e que muitos até a consideram uma robô. Mas não é nada disso. O narrador vai descobrir isso é somente um mito que foi criado ao redor dela. Ela trabalha, quando começa a narrativa, como psicóloga de robô, porque os robôs já estão tão desenvolvidos que tem que ter um profissional voltado para a área psicológica destas máquinas. E ela começa então a contar desde que ela chegou na empresa e começou a trabalhar com robôs, quando eram produzidos somente 3 por dia, até o momento atual em que são produzidos vários em um dia em série para atender a vários setores da humanidade que no momento em que se passa a história precisa muito dos robôs. Vamos levar em consideração que esse livro foi amarrado com esses 9 contos ainda no século XX. Então, para a gente perceber como era o alcance da mente de Asimov, que consegue perceber a dependência em que nós ficaríamos das máquinas. Claro que ele errou quanto à datação, ele já coloca o ano de 2057 como um ano em que já teriam vários robôs, não somente no planeta Terra, mas o homem já estaria inclusive colonizando outros planetas do Sistema Solar.
E já em 1996, segundo ele, seria lançado o primeiro robô que não falava e que era utilizado como uma babá. Esse é o mote do primeiro conto da história, que se chama Robbie. Robbie é um robô que cuida de uma garotinha e que a garotinha desenvolve uma certa afeição por esta máquina. A partir desta história vão sendo encadeadas outras que foram colocadas em uma ordem que vai mostrando para a gente o desenvolvimento dos robôs, como é que eles vão ganhando inteligência, como é que eles vão sendo aprimorados, a ponto de chegar a um determinado conto em que o próprio robô começa a fazer o questionamento se ele realmente tinha sido criado por um ser humano. Pois se ele era uma inteligência superior aos humanos, como é que uma inteligência superior pode ser criada por uma inteligência inferior? O que dá para a gente, se você vai ler este livro e este conto, você começa a questionar, será que Deus que a gente acredita foi uma inteligência realmente superior que nos criou? Ou será que, como vai chegar uma época em que o ser humano vai questionar que ele suplantou a sua própria criação, como pode acontecer com os robôs? Isaac Asimov também vai demonstrar para nós, neste livro, as 3 leis da robótica, que vão aparecer no conto Andando em Círculos. Nesse conto em que determinada dupla de cientistas e técnicos, incluído o Donovan, que vai fazer parte de várias histórias aqui, ele tem que resgatar um robô, né, que está numa parte mais quente de Mercúrio. Como vocês sabem, Mercúrio é o planeta que é muito quente porque está mais próximo do Sol. E aí ele lá tem que se expor a isso para salvar um robô, porque eles precisam desse robô para realizar determinado trabalho. E aí eu vou ler para vocês as 3 leis da robótica, que é citada, parece que a primeira vez, por Isaac Asimov nesse conto. A primeira é que um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. 2. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, ou seja, se essa ordem for para ferir um humano, então o robô não vai obedecer, porque ele estaria desobedecendo a primeira ordem. E a terceira lei é que um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Ou seja, um robô vai se proteger, mas se ele vai atingir um humano, obviamente, então ele vai ter que perecer, segundo as leis da robótica aqui criadas por Isaac Asimov. Esse livro é um clássico, realmente, como eu falei para vocês no início, da literatura de ficção científica, mas também da literatura mundial, né? E eu recomendo que todos leiam. Se você gosta ou não de livros de ficção, é bom para você entender esse universo que tem como Isaac Asimov um dos seus grandes representantes. Então é um livro que eu recomendo muito, porque ele rompe com aquela história de que o robô, no final das contas, vai acabar se virando contra o ser humano. Não. Isaac Asimov dá uma outra interpretação. E ele procura e consegue, ao longo desses 9 contos, desmistificar esse nosso medo de que um dia a máquina vai se voltar contra nós. Então, se vocês gostaram deste vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, porque cada vez que você compartilha, outras pessoas conhecem o nosso canal, se inscreve e a gente pode discutir melhor sobre literatura. Se você mesmo não é inscrito no canal, se inscreva e ao se inscrever, aperte esse sininho aí do lado, justamente para que você receba sempre um novo vídeo nosso, e nós nos encontramos em uma outra ocasião. Um abraço para você.